Pronto. 2 Coríntios, capítulo 1, tá? Nós já estudamos aqui do verso 1 até o 11, tá? E hoje nós vamos continuar, terminar esse capítulo 1, a partir do verso 12. Mas nós fazemos sempre uma retrospectiva, né? E eu quero que você aprenda aqui uma coisa. Amados, quando você se deparar com as cartas, né? Quando você se deparar com as cartas, primeira, segunda, tá? Amados, a primeira realmente ela foi enviada. A segunda, com certeza, também. Mas são cartas. Independentemente dos capítulos que ela tem, porque já disse a você deve saber com certeza, capítulo e versículo não existia nessas cartas. Isso aqui foi feita, tá, pelos autores da Bíblia, para poder ficar melhor, né, a gente estudar, a gente fazer a leitura bíblica. Eu gosto muito de ler livros que primeiro eu já faço logo, eu vejo um livro pelo título, né? E pelo aquilo que ele vai repassar para mim, geralmente está lá na última página do livro, é exatamente falando todo o conteúdo daquele livro. Mas aí eu abro o livro e vou sondar como que está esse livro, essa divisão. Porque eu não sei quanto é você, mas pode prestar atenção. Se você pegar um livro e ele vai trabalhar ali o primeiro ponto ali do livro, e ele tem 2, 3, 4 folhas em seguida, já dá uma canseira. Direto, né? Mas muitos autores sabem disso, mais como as pessoas estão nesse mundo, né? Porque as pessoas hoje querem aqueles vídeos rápidos. Estão tão acostumados aos vídeos rápidos que você não tem mais paciência de pegar o seu celular e ouvir uma pregação de 40, 50 minutos, 1 hora. Tenha muito cuidado com isso. Como eu sempre gosto de dizer, Satanás não dá ponto sem nó. E se você se habitua a pegar aqueles vídeos bem rápidos, que tem ali uma administração rápida, pessoa, e aí você, ou vou para outro, você vai ficar enfadado. Quando você pegar um que tem 10, 15 minutos. Quando lhe manda alguma coisa, você clica aqui, primeira coisa que você vai olhar, 4 minutos, isso é tempo demais. Se for 1 minuto, ele ainda vai. 2, aí 3 minutos, aparece isso aí, né? O negócio está tão sério, tá, que o WhatsApp agora, né, tem aquela ferramenta em que você pode ali acelerar a voz da pessoa. Amados, eu sei que muita coisa é do diabo, mas eu tenho certeza que foi de Deus. Porque eu vou te contar, tem pessoas, irmãos, que vai mandar um vídeo, ou um áudio, e ele vai falar alguma coisa, tá? Eu vou te contar, meu amigo, começa lá para Calcaia. Vai chegar aqui no Paracuru, tem 0. Aí eu boto lá no Rio, ela está no automático, é 2. Se não tiver um 5, ainda bota o 5. Né? Esse medicamento tem como ficar é ótimo o recado, economiza, né? Certo? Porque, meu amigo, porque é complicado. Então, nós estamos aí, amados, nós estamos sendo doutrinados a esse tipo de paciência, né? E os livros, né, os autores têm tido essa percepção, e aí eles fazem muitas as divisões dentro do livro, com subtítulos, tá? Fica mais legal. Fica mais legal de você ler. Eu não sei se você faz isso, acho que você quer fazer com certeza, porque vocês estão lendo livro, tá? Não é só eu que estou lendo isso. Então, amados, exatamente isso. Inclusive, ó, se você olhar aqui na carta aos Coríntios, tá? Eu não sei a sua versão, tá? A minha NVI não é tão nova assim, mas só que, tá? No primeiro capítulo de Coríntios, eu tenho aqui o capítulo 1, a saudação de Paulo. Depois, antes do capítulo 3, já tem um título aqui, Deus o nosso Consolador, tá? E aí, justamente, eles têm dividido também pelo assunto, né? O assunto que ele está tratando. E aí, depois, vai até o verso 11, porque depois do verso 11, começa aqui no verso 12, no meu título aqui tem Paulo muda seus planos, porque é exatamente isso que ele está tratando. Sinceridade de Paulo. Pois é, no meu, Paulo muda os seus planos, né? Ele ia visitar e eu vou mudança dos planos, isso é uma confusão dentro da igreja, tá certo? Mas, é como eu estou dizendo, é de acordo com a visão do autor que traduziu a Bíblia, tá certo? E ele coloca, mas fica legal, uma orientação, tem uma divisão, fica legal de você ler, tá? Muitas vezes não ficar perdido na sua leitura, né? Porque se for 3, 4 páginas direto, aí você, eu li, não sei aonde, aí começa, atrás da página que leu, porque com umas 4, 5 páginas direto, então, para mim, pelo menos, é mais complicado, eu acho melhor assim,
Então a Bíblia também, da mesma forma, tem sido trabalhada. Alguns livros até estão sendo, eles estão bem, não só a didática, mas também a psicologia está sendo já evoluída. Muitos livros agora vêm com a página amarelinha, cremezinha. Por quê? Justamente para não cansar a sua visão. Porque você vai ler uma luz, lógico, essa luz bate na página branca e reflete. Né? Isso vai cansar. Para quem tem astigmatismo, piorou. Né? Você vai indo com os olhos abertos, começa, vai indo, os olhos fechando. Aí fecha o olho e vai dormindo, dorme. Fala, eu não estava com sono. Não foi exatamente isso. Porque os seus olhos têm a tendência de fechar. Cansou, né? Então alguns livros agora também estão vindo com uma parte cremezinha, amarelinha, justamente para evitar, tá certo, esse reflexo excessivo nos olhos. Amém? E são só mais algumas pequenas dicas para você realmente melhorar até a sua leitura, tá? De livro, leitura bíblica. Amém? Capítulo 1, amados, o apóstolo Paulo aqui começa com as suas saudações, tá certo? Geralmente é bem peculiar do apóstolo Paulo. Mas essa segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele fez questão de enfatizar para os coríntios a posição que ele estava, quem respaldou, e é por isso que ele começou aqui. Paulo, o apóstolo Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Ele disse: eu não estou aqui pela minha vontade. Os coríntios parece que esqueceram que foi o apóstolo Paulo que iniciou a igreja. Tá certo? E ele diz: eu não estou aqui pela minha vontade. E o meu irmão Timóteo, ou seja, eu não estou só. Porque isso também faz muita diferença no ministério. Ainda que um líder muitas vezes se encontre em uma solidão, mesmo dizendo que está com Deus, é igual as irmãs. Irmão, estou com medo, irmão, todo mundo sai de casa, está só eu e Jesus. Né, meus irmãos, está só eu e Jesus. Então, o líder na sua caminhada, ele é solitário no que diz respeito ali à responsabilidade que ele assume, tá? Ainda que seja compartilhada com os seus liderados, e deve ser. O apóstolo Paulo aqui justamente disse: ó, eu apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Eu estou com o irmão Timóteo, eu estou com alguém do meu lado. Tem alguém que também está respaldando o meu ministério. Amados, uma liderança solitária, amados, ela está fadada a morrer, a desaparecer. O líder, amados, ele precisa saber que não é só deixar um legado, mas ele precisa deixar discípulos. Dos maiores cirurgiões que nós tivemos aqui no Brasil e no mundo, o Ivo Pitangui, né? Amados, ele já, a uma certa idade, ele parou de fazer muitas cirurgias, e ele trabalhou ali com muitos jovens, preparou. Por quê? Porque ele não queria morrer, amado. Com aquele ensinamento, aquela teoria que ele tinha, com aquela experiência que ele tinha, ele não queria só morrer. Ele ia morrer, acabou, se ficar lá, ficar a memória, e aí, o que é que essa memória faz na vida? Nada! Ele só fez enquanto estava vivo. Mas você pode fazer depois que estiver morto. Sabe quem foi que fez isso? Jesus. Jesus está vivo, né? Foi ressuscitado. Mas ele continua trabalhando. Através de quem? De mim e de você, discípulos. Tá certo? Então nós precisamos entender isso. E uma liderança, ela não pode ser uma liderança solitária, única. Ainda que o líder tenha uma responsabilidade, ele acaba se sentindo muitas vezes só. Mas ele precisa ter pessoas, porque essas pessoas vão respaldar o seu ministério. Porque às vezes a pessoa, muitos líderes, amado, ele tem medo de perder a posição. Tem medo de tomar na igreja dele. Eu conheci pessoas assim. Muitos têm, amado. Os governantes, muitos que tiveram aí, estava vendo até uma história do imperador Herodes. Amados, ele era uma pessoa altamente desconfiada, desconfiadíssimo. Ele assumiu, tá, sua posição, mas era um homem tão desconfiado, que aquele que ele desconfiava estava frito. A esposa dele, né, a família da esposa dele tinha homens capacitados, era o cunhado dele, tudo, tinha uma certa posição. Ele pensando: rapaz, se esses homens se reunissem, juntavam naquela posição, mandou matar tudinho na família dele, igual a sogra. A sogra morria de medo dele, tá?
E aí foi indo. Ele foi, precisava lá de um sacerdote. Ele foi eleger o sobrinho dele, 17 anos, bichinho. Jovem comprometido, né, com seu sacerdócio, começou a se destacar. Ele foi ver que o pessoal estava elogiando muito esse jovem, porque ele era novo, mas muito dedicado ao sacerdócio, mandou matar o sobrinho. E foi indo, ele tinha 2 filhos. Mandou os filhos deles estudar em Roma, a melhor faculdade que tinha. Então assim, trazendo para hoje. E passou muitos anos, os filhos dele voltaram. Tá? Voltaram. Mas a irmã dele, que disse que ele era pior que ele, chegou para ele e disse assim: ó, gostei, viu? Seus filhos, ó, foram estudar muito bem, se formaram. Aliás, eu estou vendo que os seus filhos é melhor que você. Mandou matar os filhos. Sufocar, não mais. Entendeu? Isso é o tipo de um líder tirano, egoísta, egocêntrico. Né? Ainda tem mais. O bicho era tão perverso, e foi exatamente esse que mandou matar as crianças, porque soube pelos mestres dos magos, né, que chegaram e disseram: ó, nós vimos aqui atrás do rei Jesus. E ele: rei Jesus? Quem é esse? Não, é tá, as profecias, tem uma estrela. Mas tá bom, pois como vocês acharem, vocês me avisem para me adorar aqui também. Né? Mandou matá-lo todas as crianças. Mas faz quanto tempo que ele nasceu? Eu fiz as contas, bom, um ano, já que já tem um ano, meio do ano, manda matar toda a criança de 2 anos para baixo. O imperador extermina. E até aquela profecia, né? Lá da palavra que era Raquel, não chorando pelos seus filhos. Né? Para você entender. Então, amados, para você ver a pessoa como tirano. Ainda tem mais. Ele já estava perto da morte dele. E aí, ele sabendo que ninguém ia chorar por ele, ele pegou e mandou matar um de cada líder representante da comunidade, que era para quando ele morrer, ter alguém chorando. Lógico que não era por ele, mas pelo menos alguém estava chorando. Vocês imaginam esse tipo de situação? De coisa mais. Isso é um homem perverso. Morreu terrivelmente. Hã? A morte dele foi terrivelmente. Foi, sim. Mas, amados, isso é para a gente entender que o líder, ele precisa ser liderado. Tem os seus liderados. Mas ele precisa preparar líderes. Porque esses líderes vão respaldar o ministério dele. Lá na frente, vai dizer, ó, né? Mas o pastor dele, o líder dele, ó, é o reflexo do seu trabalho. Isso faz parte. Amém? E o apóstolo Paulo, amados, justamente trouxe aqui aos Coríntios essa essência. Eu, apóstolo de Cristo Jesus, tá? Pela vontade de Deus, eu estou aqui com Timóteo do meu lado. E Timóteo tinha vindo lá de Corinto e trouxe exatamente, né, toda a história daquilo que estava acontecendo. E é por isso que o apóstolo Paulo escreveu essas cartas, certo? Em toda a situação. Amém? Logo após as suas saudações, tá? E aí o apóstolo Paulo, ele começa, né, trazendo algo aqui para os coríntios. Interessante, ele diz: bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão padecendo por tribulações. Tá certo, amado? Essa consolação aqui, ela não é uma consolação, amados, que ela tem um sentido de encorajamento, de ânimo. Certo? Eu fui consolado por Deus, eu fui animado pelo Senhor, eu fui restaurado pelo Senhor. Exortação, aí o sentido da exortação é falar com amor, que depois que você exortou a pessoa, ela voltou à tona, ela teve um ânimo novo, ela se animou para continuar o ministério. Isso é exortar, certo? Não é humilhar as pessoas, não é degradar a imagem da pessoa, é falar com amor, com propósito, amado, de restaurar aquelas pessoas. Amém? Lá no verso 5, o apóstolo Paulo diz assim: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. O que é que tem a ver com sofrimento com consolação? Amado, quando o apóstolo Paulo diz que o sofrimento de Cristo transborda, amado, a coisa transbordou é quando ela já encheu todo aquele recipiente e não tem mais espaço, não cabe mais. E aí ela derrama, né?
Você vai encher ali o balde d'água, esqueceu que voltou, está água para todo canto, porque ela transbordou e saiu derramando. O apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Só que aqui, amados, se torna até algo literal. Porque o apóstolo Paulo, amados, ele tinha marca de Cristo. O que ele está falando das marcas de Cristo? Tá? O apóstolo Paulo ele foi pregado numa cruz. Eles não tinham os buracos, né? Feitos pelos escravos, tá certo? Pelos pregos. Mas, amados, Jesus foi chicoteado. Jesus foi humilhado, foi julgado, né? Condenado, sendo inocente. E o apóstolo Paulo, amado, trazia essas marcas. Como eu falei para vocês, você lembra que ele... Deixa eu ver aqui quando foi. Verso 8: irmãos, não queremos que vocês desconheçam a tribulação que sofremos na província da Ásia, que é Éfeso, as quais foram além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança. O apóstolo Paulo mesmo diz, ele foi açoitado, amados, levou 5 vezes 40 chibatadas, menos uma, no caso, que cada uma era um ato de misericórdia das pessoas. Dá 195 vezes chicotadas. O apóstolo Paulo, por 3 vezes, amados, ele levou surra de vara, que era um método que os romanos usavam, e aquilo marcava. Então, o apóstolo Paulo, amado, era cheio de cicatrizes. Tinha muitas cicatrizes, o apóstolo Paulo. E é por isso que ele diz, tá? Verso 5: pois assim como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação, o nosso ânimo, o nosso encorajamento. Por que isso? Porque Jesus disse que felizes fossem os discípulos dele, quando eles fossem humilhados, julgados, condenados, sendo inocentes, quando eles fossem açoitados. E o apóstolo Paulo, amados, trazia esse encorajamento. Tudo isso aconteceu na minha vida, porque realmente eu sou um representante de Cristo. E era essa consolação que ele tinha, por isso que ele está trazendo aqui. Ele está trazendo, amado, para os coríntios: olha, eu sou apóstolo pela vontade de Cristo Jesus. Eu tenho aqui o irmão Timóteo do meu lado, tenho aqui o meu discípulo, que eu estou preparando, né? Preparou ali Timóteo, e eu tenho as marcas de Cristo. Ou seja, o que é isso? É um respaldo. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu tenho um respaldo diante de vocês. Por que isso? Porque, amados, durante a ausência do apóstolo Paulo, surgiu outros supostos apóstolos. Tá? Eram homens ricos, influentes, e que acabou fazendo a cabeça de uma boa parte da igreja de Corinto. E a ponto de eles estarem duvidando do ministério de Paulo. Rapaz, esses homens aqui são apóstolos, bem vestidos, eles realmente representam Deus. Porque, infelizmente, olha só a mentalidade. Justamente respaldando o que eu estou falando aqui. Por que eles não aceitaram Jesus? A palavra diz que Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, mas ele entrou montado num jumento, numa cria de jumento. E eles não aceitaram, não reconheceram Jesus como Filho de Deus, porque eles achavam que o Filho de Deus tinha que vir numa pompa, tinha que vir rico, tinha que vir numa carruagem com os melhores cavalos que tinha naquela área, talvez. Jesus não veio assim. E o apóstolo Paulo era pobre. Ele vivia de fazer tenda. Vivia muitas vezes de doações que a igreja dava. Ele não era salariado. Mas essas pessoas influentes que chegaram lá, tá certo? Parte da sociedade, se dizendo apóstolos, foram fazendo a cabeça das pessoas lá da igreja, e eles acabaram que realmente aceitando esse tipo de coisa e questionando o apostolado de Paulo. E é por isso que ele trata sobre isso aqui, sobre essa situação. Amém? Amém. Um dos instrumentos, amados, eu não sei se você lembra que eu falei dos açoites que o apóstolo Paulo sofreu, era o tal do azorrague, até coloquei aqui, que era um instrumento de tortura. Ele tinha espinho aqui na ponta, tinha umas pontas de osso na ponta, para rasgar, porque só a chibatada não era suficiente, tá certo? E assim nós encerramos essa parte do capítulo 1, tá? E agora nós entramos a partir do verso 12, né? Que ele começa aqui: este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade, sinceridade proveniente de Deus, de acordo com a sabedoria do mundo, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça
de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo. Amados, aqui, eles estavam acusando o apóstolo Paulo, tá certo? De viver, amados, de ter esse ministério, né? Supostamente dito por ele, tá certo? De viver pelos seus próprios esforços. Esses esforços eram atitudes mundanas. E é por isso que ele diz aqui, ó, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a sabedoria de Deus. E ele diz, este é o nosso orgulho. Esse aqui, amados, não é um orgulho, tá, destrutivo. É um orgulho, amados, construtivo. É um orgulho, amados, que ele aparece, né? Esse é um orgulho que acaba aqui movendo aqui no nosso coração, na alegria que você tem das pessoas que estarem respaldando o seu trabalho. Eu tenho orgulho de vocês, tá? Não é o apóstolo Paulo está dizendo, sou eu. Eu tenho orgulho de vocês. E esse meu orgulho me leva a elogiar a igreja. Tá certo? Então é esse o orgulho que o apóstolo Paulo está dizendo. Você tem o seu filho. E aí é uma pessoa que é um filho que estuda e ele passou na faculdade, mesmo com pouca idade, você chega, meu filho, eu me orgulho de você. Esse é um orgulho bom. É um orgulho que lhe traz prazer, realização. O orgulho destrutivo é aquele de você, para você mesmo. Esse orgulho que você está, que o apóstolo Paulo está tendo, é em relação a outras pessoas. Mas esse orgulho de nós, para nós mesmos, é uma desgraça. Certo? Bem, tem diferença. E ele diz aqui, pois nada lhe escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nós orgulhamos de vocês no dia do Senhor Jesus. Tá certo? Aqui os cristãos, amados, estavam, essas pessoas que estavam influenciando os coríntios, tá? Ele chegou e está dizendo, não, esse apóstolo aí, ele não está agindo com sinceridade não com vocês, tá? Porque parece aí que ele diz uma coisa, mas faz outra. Então estava havendo isso na igreja. E é por isso que o apóstolo Paulo está narrando, amado. Olha, para toda ação há uma reação. E você precisa, quando entender e fazer uma leitura bíblica, que o apóstolo Paulo, amado, está narrando aqui uma situação e ele está trazendo uma contra-informação. É por isso que você pode chegar a essa certeza. Você lê a Bíblia e faz pergunta. Por que ele está falando isso? Por que ele está dando essas declarações? Então, ele diz, olha, pois nada lhe escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, ou seja, não foi na sua totalidade, tá? E isso é muito complicado. Até no finalzinho aqui tem uma síntese disso tudo, tá? Os ensinamentos que nós temos. Mas é muito complicado. Porque quando você está dando uma mensagem aqui, está dando uma pregação, e ela só entende uma parte, ou uma parte ainda que não é tão conclusiva para você, acaba lhe trazendo um ponto de interrogação, uma dúvida. E geralmente essa dúvida, se ela não é tirada, Satanás usa essa dúvida para trazer para você um ponto de interrogação e muitas vezes questionamento. Isso vai gerar uma incredulidade da sua parte. E ele se aproveita. Tá certo? Foi exatamente isso que estava acontecendo. Verso 15. Confiando nisso, né? Confiando em quê? Em que eles tenham entendido a mensagem do apóstolo Paulo. E para que vocês fossem duplamente beneficiados, eu planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judeia. Tá certo? Aqui estava acusando o apóstolo Paulo. Não, ele está dizendo isso aí, mas ele não veio visitar vocês. Só que o apóstolo Paulo essa já era a segunda visita que ele fazia aos coríntios. Então, justamente, amados, porque pegou algo que foi dito pela metade, entendido pela metade, alguma pouca coisa daquilo que foi falado, o resultado foi isso aqui tudinho. Que nós estamos vendo. Toda essa incredulidade por parte dos coríntios. Tá? E aí, verso 17. Quando eu planejei isso, planejei o quê? Em visitar eles novamente. Tá? Será que eu fiz isso levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano?
dizendo ao mesmo tempo sim e depois não. Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também pelo Silvano, que é o Silas, tá certo? E Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas foram as promessas feitas por Deus? Tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém. E é pronunciado por nós para a glória de Deus. O que é isso? Amados, nós precisamos ter firmeza naquilo que nós falamos. O apóstolo Paulo está dizendo isso. E aquilo que ele falou, amado, não teve dúvida. Será que é sim ou será que é não? Ele disse que o que ele falou é sim. Assim como Jesus teve as promessas, e nele sempre teve sim. E aí a confirmação, o amém. Tá certo? Então ele disse, aqui, amados, é muito necessário aprendermos uma coisa. Nós precisamos ser firmes na nossa mensagem, para que as pessoas não tenham dúvida. Isso se chama autoridade. Nós precisamos ter autoridade bíblica. Nós precisamos, amados, ser revestidos pelo poder da autoridade do Evangelho. E esse poder da autoridade, amado, do Evangelho, ele é revelado, ele impacta a vida das pessoas, quando realmente aquilo que você fala, amados, as pessoas não têm dúvida, é sim. Isso faz toda a diferença. E é por isso que eu creio, amados, que vocês estão aqui. Para aprender essas verdades, para não ter dúvida, para não ser levado, amados, por qualquer vento de doutrina ou de engano. Efésios capítulo 4. Ora, verso 21. É Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Ministério confirmado. Quantas pessoas hoje, amados, estão no ministério e eu fico a perguntar, quem foi que te confirmou? Quem foi que te ungiu? Esse ungir aqui, amados, é confirmação. Precisa ter o selo. E esse selo, amados, que o apóstolo Paulo está falando aqui no verso 22, nos selou, amados, é o selo de posse. Tá certo? De segurança, de que realmente este produto é de Deus. Foi Deus que colocou, foi Deus que levantou, foi Deus que ungiu, foi Deus que capacitou. Precisa-se ter essa convicção, essa certeza no ministério. Muitas pessoas querem se lançar no ministério porque gostam, porque se acha capacitado, ainda que haja com certeza capacitação, mas acima de tudo um dom, e o dom que você recebeu é de Deus. E a vontade de Deus é que você está no ministério. Precisa ser realmente provado isso. Porque, caso contrário, amado, é o que nós estamos vendo hoje nessa nossa sociedade. Esse cristianismo, amado, fraco, que por qualquer coisinha abala, cai. É o cristianismo, amado, que nós estamos vendo hoje, pessoas no ministério, amado, que não tem base. Qualquer coisa, você vai ver aquele muro, amado, que é feito sem base, a pessoa não quer gastar. E aí, amado, olha, é desse jeito. E se inventar muito, não, essas vendas aí que está vindo para a cura é complicado, né? Você já subiu um muro assim? Porque eu já subi no muro e fui abaixo com ele. Quando eu joguei o meu peso, o bicho se balançou. Eu disse, meu Deus, agora tá. Sabe por quê? Porque foi feito sem base. E a base é a base que nós estamos vendo aqui, justamente o que o apóstolo Paulo está trazendo para os Coríntios é: eu fui ungido, eu fui selado pelo poder de Deus, e esse selo, amado, habita em mim na forma do Espírito Santo de Deus. O selo de Deus, amado, que foi selado, amado, a comprovação desse selo é o Espírito Santo de Deus hoje na tua vida. É o Espírito Santo de Deus. E aí, amados, verso 23, ele diz: invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Por que isso? Porque o apóstolo Paulo já tinha exortado eles uma vez. Lá em Coríntios, 1 Coríntios 11:30, onde tem a ceia do Senhor, tá? Eles rejeitaram ali a correção do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi lá para corrigir eles.
porque estavam esculhambação na ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo foi lá, corrigiu eles, e ele disse, olha, 1 Coríntios 11:30, ele diz, porque rejeitaram a correção, alguns irmãos estavam fracos, e alguns até já morreram. Quando você rejeita, amados, a correção do servo de Deus, amado, você está correndo um risco sério. É aconselhável a você que faça um plano funerário, porque a sua morte é iminente. Pode ter certeza. Viu? Porque logo vai vir a soberba do engano, e em vez de agora de você andar de mão dada com o Espírito Santo, você vai andar de mão dada com Satanás. Ele faz na sua cabeça. 24. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes, fé em Cristo Jesus, não é pelas obras, amados, para que a gente não venha se soberbecer, mas é pela fé em Cristo Jesus. Não que tenhamos domínio sobre a fé de vocês. Eita desgraça hoje em dia. Líderes que estão dominando a fé das pessoas. E quando eles fazem isso, amados, o que é que acontece? Eles conduzem você para onde quer. Eles tiram de você o que quiser. Porque eles estão... Que domínio de fé é esse, amados? Mas é um domínio em que a sua fé está naquilo que as pessoas falam para você. Que diz o que é que tem que fazer. Mas a fé do crente, amado, não está naquilo que dizem que ele tem que fazer, tem que ser. A fé dele está firmada, amado, na palavra de Deus. A Bíblia, como nós já estudamos aqui, ela é inerrante, não tem erro. Você tem que ver pela palavra. A fé é pela palavra. Como diz a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Não é do homem. E ele exatamente está dizendo isso aqui. Por quê? Porque os crentes, quando estavam se deixando levar, esses homens estavam dominando a fé da igreja de Corinto, e sabendo que eles tinham que primeiro destruir Paulo, para poder ficar liberado para eles agir na igreja. Esses homens, eles tinham posse, era vida, mas meu filho, habitava neles a ganância. Certa vez eu vi aí aquele governador do Rio de Janeiro, levou o Rio de Janeiro à falência. Só para a esposa dele comprou uns 11 milhões de joias. Ele pegava um jatinho de almoçar, não sei onde, eu jantar, não sei onde, prato de 600, 800, R$1.000, um pratinho com aquelas coisinhas que botam no pratinho, que você come e parece que não caiu nada no estômago. R$600, 700. Ele ia lá, aí depois pegava o jatinho e voltava. Tudo isso com dinheiro público. A faculdade ficou sem dinheiro, teve que fechar, porque não tinha dinheiro para pagar os professores. Os policiais ficaram sem receber salário. Isso. Meu filho, de onde muito se tira e não coloca, um dia vai secar. Pois exatamente isso aconteceu no Rio de Janeiro. E aí, amado, foi preso. Incrível, né? Porque geralmente não são essas pessoas. A pessoa trabalhando lá com leitinho, um pai de família que está passando necessidade, não vai tirar, vai para o presídio. Aí um indivíduo desse aí, porque tem influência, tem paletó, e aí vai, não responde, aí depois sobe. Aí foi preso, realmente. Incrível, foi preso, passou muito tempo preso. Mas eu vi ele dar uma declaração diante do juiz. Não sei se era o Sérgio, não? É um juiz. Era um juiz, não vou dizer o nome não, porque esse papo é tudo. Então ele chegou para o juiz e disse assim: vem cá, meu filho, por que você fez isso? Era notório que um dia a casa ia cair. Olha o resultado disso aí. Ele sabe o que ele disse? Infelizmente é a ganância. Nunca se sacia o que tem, sempre mais. E assim, amados, líderes se levantam na igreja, supostamente homens de Deus. Tá? E é exatamente o que estava acontecendo aqui. Para poder a igreja estar liberada, eles precisavam tirar o apóstolo Paulo de cena. E aí começaram a levantar esse tipo de interrogações, de dúvida, e os coisas aceitaram. Mas uma igreja que é bem alimentada pelo poder da palavra de Deus, amados, ela não come qualquer porcaria. Ela não come qualquer marmita que Satanás chega vendendo para elas. Porque elas conhecem a palavra. E elas conhecem quem é o homem de Deus e quem não é. A igreja que tem discernimento, ela pula fora. E glória a Deus, porque eu sei que vocês têm sido ensinados. Eu sei que vocês têm sido ensinados. Porque
porque já houve uma situação aqui. Glória a Deus. Rapaz, depois que eu ia é muito bom você ensinar a igreja. Agora você ensinar a igreja, você é menino. Não pula, negado, vai. Eita, rola, pula. Saiu de lá, aprendeu o quê? Sei não, sei que eu rodei foi muito. Que suave, eu acho que eu perdi mesmo. Eu sei que pelo menos perdi uns 2 quilos, mas isso é uma igreja, uma academia, qualquer outra coisa. Mas a igreja ensinada, meu filho, eu louvo a Deus, porque Satanás já tentou, eu não sei, eu perdi as contas, e quantas vezes ele já tentou destruir essa igreja aqui. Exatamente esse, com falsos ensinos, falsos homens de Deus. Já tentou. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo ensinamento que vocês receberam. Porque, amados, quando a ovelha sente que aquela homem que está ali não é um pastor, ela pula fora, ela sai fora. Ela corre, não adianta chegar com conversa, com carisma, com toda aquela coisa, não, porque ela já sente que tem algo errado nesse negócio. Porque ela foi bem ensinada. Amém, amados? Amém. O que é que nós ensinamos? Nós aprendemos. Primeiro, amados, verso 13. Pois nada lhe escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. Transparência em tudo aquilo que nós fazemos. A igreja, a liderança precisa ser transparente em tudo que nós fazemos. Porque ele aí elimina, amado, toda dúvida, todo questionamento, toda a artimanha de Satanás você elimina quando você deixa as coisas claras. Aquilo que você está fazendo, aquilo que você quer dizer, aquilo que você está pensando, você torna claro, e a liderança precisa ser assim. Ó, nós estamos fazendo isso, está aqui. Ó, meu amigo, Satanás não tem como entrar. Não tem espaço para ele, porque engano, inveja, fofoca. Se você fecha essas portas, ele vai morrer de fome. Ele vai ter que desarmar a barraca e procurar outro canto. Porque não dá para vender o produto nesta igreja. Amém? Amém. Verso 14. Líderes amados, sempre serão mal compreendidos. Assim como vocês não nos entenderam em parte, venham a entender plenamente. Líderes sempre vão ser mal entendidos. A gente diz que você está aqui com a intenção, mal interpretado. Coisa boa, nossa Jesus. Com o papel de Gênesis. Com certeza, amados, você tem aqui, você está iniciando a palavra de Deus, você tem aqui um contexto, e você lança um ensinamento, aí a pessoa não entendeu bem, não tira uma dúvida, o que é que acontece? Satanás, olha, eu vi que ela não entendeu legal, não, eu vi que ele não entendeu bem, não, eu vou chegar aqui junto dele. Eu vi o que ele quis dizer. Olhou para tudo e apontou para tudo. Viu aí? Ou direta. Aí não foi indireta não, meu filho. Foi direta, viu? Mano. Infelizmente não entende, amado, que nós temos aqui o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus revela, amado, situações. Tem situações que Deus... Fortaleza podia correr. Amados, olha, o Espírito Santo de Deus revela situações. Em muitas situações Deus revela e eu falo. Tem outras que eu não falo. Eu já fui visitar pessoas que estavam bem mal. E o Senhor disse assim, vou levar ele. Aí eu ia chegar para a pessoa e disse, Deus disse que ia te levar. E chegar para os familiares, estavam lá chorando. Não precisa chorar não. Chama aí contrata logo a funerária, porque Deus disse que vai levar ela. Eu não vou fazer um negócio desse. Falei para o pastor, dessa pessoa que estava lá nesse dia, ele estava lá fora, não, irmã, estava de obra, deixa eu dizer uma coisa para você. Você disse que não era para mim. Mas aí, irmã, tem coisa que... Né? Mas tem coisas que Deus revela e eu falo. E aí muitas vezes a pessoa pensa que é fofoca, o pastor também, é só pensar da minha vida. Tá? Não esquece, amado, que quem está aqui, amado, é o Espírito Santo de Deus. E ele que trabalha no seu coraçãozinho. Outro, líderes sempre serão mal compreendidos ou interpretados. É muito complicado. Ter autoridade para apontar a nossa integridade. Tá? Verso 12. Este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade proveniente de Deus. Você precisa ter, exatamente, líder amado precisa ter autoridade para apontar a nossa integridade. Não é
hipocrisia, tá? Mas líder com autoridade, mas ele aponta a sua integridade. E a igreja sabe. Porque não fica só de conversa, né? Fica só de conversa, fica só de palavra, tem que ser de ação também. Você tem que testificar. Amém? E último, ir até o fim para tratar amados com mal entendido. Aprenda isso. Quer ir até o fim. Enquanto, amado, você não tiver a certeza que foi resolvido, você não abandona o caso. Tá certo? Por que isso? Porque senão, amados, vai ter prejuízo. Pessoas vão padecer, mano, porque você desistiu do caso no meio do caminho. O que é isso? Exatamente o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Ele está tratando aqui, amados, exatamente daquilo que estava acontecendo na igreja, da mentira que estava sendo levantada ali, calúnia, mas ele está aqui firme e forte. Ele disse: eu não abro mão do meu apostolado e eu vou estar aqui. Tá certo? Ele falou: vou tratar isso aqui até o fim, esse mal entendido aqui. E vou deixar claro. Então, quando acontecer isso, trate. Não fique, não deixe para depois, não deixe para amanhã ou talvez. Não, Deus sabe, Deus faz aí. Não. É como eu digo: eu faço e Deus faz. Deus não vai fazer a sua parte. Não deixe as coisas mal entendidas. Porque Satanás adora, isso é um alimento para ele, amor. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus foram destruídos por causa desse mal entendido? Rapaz, eu já fui muito mal interpretado. Já houve muito mal entendido aqui mesmo na igreja. Eu como é que é? Não, vamos tratar isso. Vamos conversar. Porque senão Satanás vai ceifar essa vida. E eu sou culpado, de certa forma. Não, mas você foi injustiçado. Sim, mas eu tenho a oportunidade de consertar. Está nas minhas mãos. É uma atitude que eu tenho que tomar, para consertar, para que Satanás não leve vantagem sobre nós, como o apóstolo Paulo diz. Quando você trata isso, é como esposa e esposa. Não deixe o sol nascer, né? Não deixe o sol nascer sobre a sua ira, sobre a sua contenda, sobre a sua confusão, discórdia, desentendimento. O que é isso? Quando diz, a Bíblia está dizendo isso. Não vou nem para Valéria. Não deixe o sol se pôr, né? Ou seja, sai logo, não deixe para outro dia, porque talvez esse dia não pode acontecer e já ficou muito pior. Certo? Então, vem cá, você está aqui. Não, vem cá. Sente aqui. Não vou sentar aí, senta aqui. Pois tá bom, sente aí. Nem perto, é assim mesmo. Pois tá bom, quer sentar aqui perto. Não, sente aí. Não quer saber, filho, bora. Não faço mais. Isso é processo. É isso, hein? Desse jeito aí é processo. Aí sim, aí vem cá, aí começa a clarear as coisas em oração, tá? Porque precisa do Espírito Santo tá aí. E aí conversa, clareia e tal. Aí começa a amansar, começa a mudar de cor, certo? Vai voltando a cor, né? E aí vai resolver o problema depois, meu filho. É só aquele hinozinho que tem, acho que é o 634 da rapa, ou é o 500 mil e tanto. Só beijinho vai, beijinho vem. Aí depois vai dizer assim: nem valia a pena, né? Não vale a pena. Amém? Eita, glória a Deus. Igreja sabida. Amados, isso é a palavra de Deus, tá? Nós precisamos conhecer, esmiuçar, aprender, estudar, amados, porque Jesus está voltando. E é nessa igreja que Jesus veio buscar, viu? Tá certo? É a igreja, é a noiva. Amado, você acha que um homem inteligente, ele vai querer uma mulher sem instrução, ignorante, tá certo? Não. Você acha que tipo de noiva Jesus merece? Diga aí. Só bonita? Linda? Amados, você vai viver com o pacote completo. Não é só com a beleza. Com o caráter da pessoa. Viu? Vem, Gretchen, vai de